Olá, turma do oitavo ano B, tudo bem com vocês? Essa terceira semana de aula remota, nós iremos trabalhar o conteúdo de porcentagem e juros simples. Porcentagem, nós podemos encontrá-la facilmente em notícias, ao ler jornais, revistas ou assistir televisão. Também encontramos muitos exemplos de porcentagens em compras de lojas e supermercados e também em aplicações de bancos e empréstimos. Já a questão do juro simples, o juro é como se fosse um aluguel do dinheiro emprestado. E ele é simples devido ser um valor fixo cobrado mês a mês. Então, antes de iniciarmos a aula propriamente dita, vamos ver alguns objetivos desta aula. O primeiro deles é a gente ser capaz de resolver problemas que envolvam cálculos com porcentagens. Segundo objetivo é calcular juros simples, tanto através de fórmulas como através da porcentagem. E o terceiro e último objetivo é compreender os juros como uma compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe. Pois bem, eu trouxe para vocês este vídeo da série Eu e Meu Dinheiro, do Banco Central do Brasil, onde mostra dois jovens de condições socioeconômicas semelhantes, porém com estratégias de compra bem diferentes. Vou colocar o link na descrição para que vocês possam ter acesso a este vídeo. Então, como podemos perceber, o vídeo ele traz uma bela reflexão de como nós devemos tratar o nosso dinheiro. Já parou para pensar com qual dos dois personagens você mais se identifica? E por quê? Já aconteceu de você comprar algo só porque sentiu uma vontade incontrolável de comprar na hora? Você já comprou algo e depois percebeu que na verdade precisava era de outra coisa? O vídeo apresenta o contraste entre necessidade e desejo. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Você consegue identificar essas situações no vídeo? Você acha que poupar antes de comprar significa comprar menos ou mais? Então, vocês podem escrever as respostas a esses questionamentos no caderno. Depois faremos a apresentação das suas opiniões. Porcentagem. Para ilustrar esse tema, eu trouxe a seguinte situação-problema. Carlos tem um saldo de R$ 2.560 em sua conta bancária. A quantos reais equivalem 2% deste saldo? Então, vou apresentar duas resoluções. A primeira resolução é a seguinte. A gente quer saber 2% de R$ 2.560. Então, 2% é uma fração 2 sobre 100, ou 2 centésimos. Esse DI vai se transformar em vezes. E vamos multiplicar agora por 2.560. Isso é igual a, dividindo 2 por 100, nós encontramos 0,02, ou 2 centésimos, vezes R$ 2.560, igual, agora vamos multiplicar esse número decimal por 2.560.
2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Fica 2, vai 1. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Fica 1, vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1 de cima, 5. Agora vamos perceber que, como nós estamos multiplicando um número decimal, vamos ver quantas casas decimais há neste número. Nós temos 2 casas decimais. Portanto, nós devemos voltar 2 casas decimais no resultado. 1, 2 e colocamos a vírgula. Então fica 51,20. Ou seja, R$ 51,20. Isso são os 2% de R$ 2.560. Então, a segunda resolução é a seguinte. R$ 2% de 2.560. Então, vamos fazer 2%, a mesma coisa de 2 sobre 100, vezes 2.560. Isso é igual a... Vamos dividir 2.560 por 100. Depois, o resultado dessa divisão, vamos multiplicar por 2. Veja só. 2.560 dividido por 100 é igual a... Toda vida que nós temos uma divisão por 100, isso significa que nós devemos voltar 2 casas para a esquerda do número que nós estamos dividindo. Nesse caso aqui é o 2.560. Então, vamos voltar as 2 casas decimais, 1, 2, e eu coloquei a vírgula. Então, 2.560 dividido por 100 nada mais é do que 25,60. Esse valor agora nós iremos multiplicar por 2. Então, 25,60 duas vezes igual a R$ 51,20. Juros simples. Considere a seguinte situação. Mariana solicitou um empréstimo de R$ 5.000 a um banco. Ela terá de pagar essa quantia ao banco ao término de 8 meses, com taxa de juros simples de 4% ao mês. Quanto Mariana deverá pagar ao banco ao término dessa operação? Então, a quantidade solicitada por Mariana a ser paga no prazo de 8 meses é chamado de capital, que nós representamos pela letra C. E no problema, o capital é 5.000. A taxa de juros, que é representada pela letra I, é a taxa percentual que representa o valor do juro em relação ao capital a ser pago ao final de 8 meses, que no caso aqui está expresso ao mês. Por isso que nós colocamos a sigla A.M, significa ao mês. Se fosse A.A, seria ao ano. Para calcular o juro dessa operação, faremos 4% de R$ 5.000 durante esse intervalo de tempo que nós representamos aqui pela letra T, igual a 8 meses. Então, vamos calcular o juro mensal. Já que o juro é chamado simples, esse valor do juro ele é fixo, mês a mês. Então, vamos calcular 4% acima de R$ 5.000. 4% nada mais é do que a fração 4 centésimos. Então, vamos trocar o de pelo sinal da multiplicação e multiplicamos por 5.000, que é o valor
que ela pegou emprestado ao banco. Isso é igual a... Então, para facilitar os nossos cálculos, a gente vai dividir 5.000 por 100. Lembrando que, na divisão por 100, nós voltamos 2 casas decimais para a esquerda, certo? Posso fazer 4 vezes 5.000 e o resultado dividir por 100? Pode também. Essa é outra opção de fazer. Então, dividindo 5.000 por 100, nós encontramos R$50. Agora vamos multiplicar os 50 por 4. 50 vezes 4 é igual a R$200. Segundo passo. Vamos agora calcular o juro em 8 meses, já que o empréstimo foi tomado para ela pagar depois desses 9 meses. Como os juros é simples, isso significa que, mês a mês, ela sempre pagará R$200 de juros. Portanto, 8 vezes R$200 é igual a 1.600. Total de juros pago por ela, R$1.600. Outra forma de resolver o mesmo problema é aplicar a fórmula. Então, aqui nessa fórmula nós temos o J, que representa os juros, é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo que foi aplicado, dividido por 100. Então, dividir por 100, porque essa taxa aqui ela é em percentual. Percentual dividido por 100. Então, pelos dados lá do problema, nós temos que o valor do capital é 5.000, a taxa de juros ao mês é 4% e o tempo foi 8 meses do empréstimo. Aplicando esses valores na fórmula, nós temos isso aqui. Os juros, que é o que nós queremos saber, é igual a 5.000, que é o valor do capital, multiplicado pela taxa de juros, que foi 4, e multiplicado pelo tempo, que foi 8. Tudo isso dividido por 100. Então, aqui eu preferi dividir 5.000 por 100. Então, dividindo por 100, nós podemos eliminar 2 zeros do 5.000 com esses 2 zeros do 100. Portanto, ficando 50. Vezes, repetir o 4 e repetir também o 8, dividido por 1. Porque nós eliminamos esses 2 zeros do 100 com os 2 zeros do 5.000. Posso eliminar esse 1? Pode também, mas eu preferi deixar para dividir no final. Agora vamos multiplicar os 50 por 4. 50 vezes 4 é 200, sendo que falta ainda multiplicar por 8. Então vamos multiplicar agora 200 por 8. 200 vezes 8 é igual a 1.600. Então, todo esse valor aqui de cima foi igual a 1.600. Coloquei 1.600 no numerador da fração e o denominador da fração continua sendo 1. Agora, dividindo 1.600 por 1, nós encontramos que o valor dos juros foi exatamente igual a 1.600. Para finalizar, temos essa mensagem do líder budista Dalai Lama, que ele diz: o que somos é consequência do que pensamos. Obrigado pela atenção de todos e bons estudos.